Estamos, a partir de agora, falando em números. Estamos falando da realidade aqui no setor metal mecânico, metalúrgico e elétrico, aqui no Cimex. Rogério Gava, agora como economista, nos passa um pouquinho desses números que, graças a Deus, pararam de cair, mas ao mesmo tempo enfrentando uma turbulência no país absurda. Parece que cada vez que a gente vai dar um passo para frente, a gente tem que dar dois para trás para tentar ver o que vai dar. Analisando os números do mercado, o que dá para passar para o mercado, o que está mudando, o que tem que alterar e qual é o caminho que nós temos que fazer na política, na economia, para que a gente faça a parte mais importante do mercado, que é dar emprego, dar sustentabilidade para as famílias, que o resto está ficando meio complicado, né? É verdade. Olha, eu comparei antes, até na coletiva, que a nossa economia parece um carro que está engasgado e quando ele começa a pegar, ele engasga de novo, né? Nós tivemos agora essa paralisação, não entrando nos méritos da paralisação, mas com certeza ela atrapalhou também. Mas nós já vimos assim com uma perspectiva de retomada de crescimento desde o ano passado. Claro que sempre sobre uma base muito baixa. Se nós analisarmos os números aqui da nossa economia, da indústria de Caxias e região, nós caímos aí mais de 45% em 2015 e 2016. O ano passado crescemos praticamente 9%, mas se a gente colocar esse crescimento sobre uma base que tinha caído mais de 40%, nós estamos ainda atrás da máquina em uns 35%. Então vai demorar um pouco para recuperar. Tu perguntas assim, o que as empresas podem fazer? Olha, nós temos visto até na atividade de consultoria, enfim, as empresas buscarem novos mercados, empresas, por exemplo, que nunca haviam exportado, tendo um novo olhar para a exportação, aquelas que exportavam buscando novos mercados. Até então a gente tem o costume assim de olhar sempre para os mesmos lugares, né? E tem países aí com crescimento, por exemplo, na África, que até o Cimex já fez várias missões e tal, com um crescimento absurdo. São países que vão, aquilo que está se dizendo é o crescimento na base da pirâmide, quer dizer, o crescimento a gente tem visto nos últimos tempos, ele não está na Europa, ele está nesses países aí que a gente até então olhava muito pouco, só que aí as empresas têm que ir para lá, têm que entender desse mercado, têm que ver, têm que investir, leva tempo, não é uma coisa assim de uma hora para outra. Uma outra questão que as empresas fizeram muito foi um reajuste interno. E aí a gente sempre coloca assim, se há alguma coisa de bom numa crise, se é que a gente possa buscar algo bom na crise, mas eu acho que sim, é a capacidade de olhar para dentro da empresa e ver que tinha gordura para queimar, tinha muito custo escondido, muitas vezes, porque quando nas vacas gordas a gente não se preocupa muito com os detalhes, perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho lá. Então eu tenho acompanhado muitas empresas, aquelas que conseguiram dar a volta, que elas fizeram no bom sentido uma limpeza assim na questão dos custos, na questão da operação e se tornaram um pouco mais competitivas, porque o nosso grande problema para brigar no mercado externo é a nossa baixa competitividade. Nossas empresas ainda ficam muito aquém de competidores de padrão internacional, com raras exceções que nós temos lá fora. A gente fala em produtividade há décadas, a gente fala no problema tributário há décadas, a gente fala na área trabalhista, complicadíssimo. Um dos grandes problemas, até muitas vezes para nós empresários, é não estar preparado para enfrentar esse mercado mundial e, ao mesmo tempo, um país que parece que agride quem produz, é uma coisa complicada, a carga para quem produz é uma coisa absurda, meio ambiente, taxas, a logística complicada, para competir é uma coisa para maluco, né? É verdade, a nossa taxação aqui, seja sobre a produção, seja sobre o consumo, ela é muito grande, né? E a complexidade disso, exatamente, as empresas, elas gastam dinheiro, além do valor dos impostos em si, elas gastam muito dinheiro. Imagina uma empresa com 1000 funcionários, ela tem que ter um departamento jurídico tributário, a nossa insegurança jurídica é muito grande, e isso tudo vem a ser solucionado com o quê? Com as reformas. Nós tivemos a reforma trabalhista, a previdenciária não passou, mas nós temos ainda a política, a sindical, várias reformas que até hoje não saíram do discurso e elas são urgentes, porque basicamente nós temos aí o governo abocanhando 40% do PIB, ou seja, né, se eu tomo uma água mineral agora, quer dizer, de cada 10 que a empresa produz, 4 vira imposto. Quer dizer, imagina isso para todos os produtos, automóveis, quer dizer, se metade desse valor ficasse na economia para girar, a diferença substancial que isso não causaria, né? Estava discutindo agora essa semana com a área do vinho, 57% de imposto no vinho.
Como é que tu vai para o mercado competir ou levar alguma coisa com essa situação? Não há condições, e aí então a gente vai no supermercado e as pessoas, né, se perguntam, poxa vida, como é que eu encontro esse vinho aqui chileno, esse vinho da África do Sul, esse vinho da Austrália, enfim, muito mais barato que um vinho feito aqui na nossa região. Então nós temos essa problemática do imposto, nós temos a problemática da capacidade produtiva, nós temos o problema da nossa mão de obra, né? Quando eu falo dessa maneira, não estou dizendo não, o trabalhador ganha demais, não, acho que ele devia ganhar até mais para consumir mais, mas é o custo unitário do trabalho, os encargos que incidem sobre isso. É como tu disseste certo antes, parece que a nossa estrutura política governamental, ela está construída para punir quem produz, punir quem empreende. E a gente não pode esquecer, é só olhar para alguns países que definharam em termos industriais onde é que eles estão. Nós temos um exemplo grave aqui do nosso lado, Venezuela. Né? Nós temos outros exemplos, vamos pegar um país assim que é desenvolvido, democrático, mas por exemplo assim, alguns países europeus, a própria França, a Espanha, eles estão sofrendo problemas de crescimento porque lá o empreendedorismo é muito baixo. Aqui nós temos um número positivo, o nosso grau de empreendedorismo é muito alto, só que nós temos junto com isso uma mortalidade de empresas enorme, porque o empresário pequeno, ele começa, qualquer problema que ele tiver, diante de todo esse peso que ele carrega nas costas, ele não sobrevive, a empresa acaba quebrando. Resumindo, depois desses números complicados de um país que vive em crise e não consegue ficar 2, 3 anos numa boa, é impressionante. Quando a gente começa a levantar, vem alguma coisa e derruba. Uma mensagem de alento para quem está produzindo aí no mercado. Inovação, vou colocar algumas palavras-chave. Inovação, gestão enxuta, cuidar da operação e traçar boas estratégias, porque assim, em momentos de crise, quando está tudo bem, estratégia já é importante. Em momentos de crise é mais importante ainda. E o que nós vemos muitas vezes, as pessoas virem com aquele jargão. Mas eu não consigo prever nem amanhã, como é que eu vou prever o ano que vem? Mas o planejamento e a estratégia, eles valem. Vou pegar o caso dos Estados Unidos, eles tiveram um baque gigantesco em 2008. É claro que é uma outra economia, mas as empresas lá continuaram planejando, continuaram com as suas estratégias. A gente copia tanta coisa de fora, vamos copiar essa importância que essas empresas americanas e algumas outras, os chineses os japoneses já estão fazendo bastante disso, ou seja, olhar para o futuro, construir cenários, não ficar só apagando o incêndio do dia, que é importante, mas se eu ficar fazendo todo dia só a mesma coisa, como é que eu mudo? Nunca. Então a mensagem que eu deixo para as empresas, para os empresários é essa. Rogério Galo, economista, trabalhando aqui no Cimex, atendendo e montando essa estrutura toda regional para que a gente se ajude, somando a todo esse trabalho, parcerias, inclusive com o concorrente teu, às vezes, a gente se somar para tentar encontrar saídas. A gente está vendo aqui máquinas, equipamentos, antes de comprar, analisa o que tem no mercado. Às vezes tu pode utilizar um equipamento que está parado, a ociosidade a gente falou em 30%, em alguns setores mais de 50% está parado. Então ao invés de comprar uma máquina nova e tudo, vê o que está usando, paga por produção, inverte, comece a mudar sua cultura como empresário para poder ficar e permanecer nesse mercado. Com gente qualificada a gente faz um mercado melhor, mesmo com um país que é contra quem produz, a gente quer fazer a diferença. Vamos cuidar aqui das nossas empresas, da nossa cidade, do nosso bairro. A gente já está mudando o mundo aqui pela base, não dá para esperar milagre do que tem aí.